Há um cântico que diz: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como tu me falas e podes me ouvir. Já vi que pelo menos a Alice e Juliana conhecem. Então, o desafio hoje vai ser a gente cantar, daí mesmo onde vocês estão, a congregação. Vamos cantar esse cântico agora? Deus está aqui. Cantemos sentindo a presença do Deus que está aqui. Deus, Pai, Criador, sustentador do universo, em nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Pela fé, Pai, nós contemplamos este momento de adoração da Tua igreja. Pai, ministra-nos agora na Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é paz. A Tua palavra, Pai, precisa estar guardada no nosso coração. Ministra-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Esse é o 4º domingo do mês. Esse mês nós temos 5 domingos. E nós preparamos uma série de mensagens sobre o tema tudo é dele, tudo é dele, a mordomia de Jesus, tudo é dele. E hoje nós estaremos pregando a 4ª mensagem, tudo é dele, vivendo a mordomia cristã. Nós no primeiro sermão, primeira mensagem, nós falamos sobre o senhorio de Cristo e a mordomia da vida. Se tem uma coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida cristã, é Cristo como Senhor. É o senhorio de Cristo. Quando nós falamos de senhorio de Cristo, estamos falando de Cristo como Senhor. E é o próprio Jesus que diz na sua palavra: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Cristo nos alerta. Se nós o reconhecemos como Senhor, nós vamos obedecê-lo. Vamos obedecer a sua palavra. Ainda na minha juventude eu aprendi algo muito forte sobre isso. Se Cristo não é o meu Senhor, Ele não pode ser o meu Salvador. Para que Cristo seja o meu Salvador, Ele precisa ser também o meu Senhor. Falamos sobre a nossa vida. A vida não é minha, ela pertence ao Senhor. Ele é que tem o poder sobre a minha vida. Ele é que sabe tudo sobre a minha vida. Segunda mensagem, nós falamos sobre a mordomia do tempo
e das prioridades. Nós entendemos que no dia que nós aceitamos Jesus, a nossa vida passa a ser integralmente dele. E eu passo a ser mordomo de tudo o que é dele. Eu passo a administrar uma parte de tudo que é dele. Então, nós somos mordomos de Cristo. Administradores daquilo que ele nos dá. Do tempo e das prioridades. No domingo passado, nós falamos sobre a mordomia dos bens e da generosidade. Generosidade no sentido de estar pronto para doar, para dar, para fazer. Não apenas olhando para o financeiro, mas olhando para tudo na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu acho interessante. Em Israel tem um mar que ele só recebe. Ele recebe águas de todos os rios desaguam nele. Mas esse mar, ele não distribui água para nenhum outro. A água chega nele e para. E esse mar tem o nome de mar morto. Então, quando a gente só faz reter tudo que Deus nos dá, só retém, a gente vai acabar morrendo. Porque Deus nos dá para que nós possamos compartilhar, administrar. E hoje nós queremos falar sobre a mordomia dos dons e da missão que Deus nos deu. Cantamos hoje um dos hinos. O cantor cristão, para mim, tem muitos hinos que são hinos prediletos. Mas esse 410 é um hino muito forte. No serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Né? No serviço do meu rei, eu sou decidido, eu sou... E aí o autor sai expressando aquilo que está no nosso coração. No serviço do meu rei. E cantamos também uma canção que eu estava até pensando para pedir no final da mensagem, mas aí foi alinhamento do Espírito Santo. É a canção de Cassiano que diz: meus dons e talentos são para te servir. Meus dons e talentos não são para mim. Isso é tão forte. Quando a gente entende isso, é uma virada de chave na nossa vida. Meus dons e talentos. Os talentos, os dons que Deus me deu. E o nosso querido irmão diácono André Mota colocou tão bem. São para te servir. A igreja, eu gosto muito de pensar sobre a igreja. Se tem algo que eu aprendi desde pequeno a valorizar, é a igreja. Desde os meus 7 anos de idade, quando estava lá na salinha do Ministério Infantil, desde os meus 7 anos de idade, quando aprendi a cantar meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Né? Cantávamos ali na salinha, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. E desde cedo eu aprendi a valorizar essa instituição chamada igreja. Domingo sem igreja para mim é um domingo que não é domingo. Se por algum motivo eu não puder vir à igreja, irmã Andréa, no domingo, para mim aquele dia não é domingo, é outro dia. Que dia é hoje? Porque para mim o domingo, Aurice e Késia, ele tem a ver com igreja, com casa do Senhor. E eu aprendi a valorizar essa instituição chamada igreja. Porque eu aprendi a olhar para a igreja, não olhando para as pessoas, mas olhando para Jesus Cristo. Olhar para a igreja entendendo que a igreja é composta de pessoas que erram.
E a igreja não pode ser crucificada, porque ela é formada por pessoas que erram. A igreja, ela deve ser sim um hospital que trata, que cuida, que leva bálsamo onde há feridos. A igreja é aquele local para recebermos pessoas feridas, sim, para tratarmos. A igreja não pode ser aquela que vai ferir as pessoas, mas é aquela que trata, que cuida. Mas a igreja também instrui, à luz da palavra. A igreja ensina a palavra. A igreja não pode mudar esta palavra. E Deus, Jesus Cristo, na sua concepção de igreja, e Deus é tão lindo, tão maravilhoso. Eu estava escutando de um oftalmologista que era ateu, e ele disse que quando começou a estudar o olho, como o olho é feito, como o olho é composto, como é... Ele rendeu-se ao Criador. Ele rendeu-se, caiu todo o seu ateísmo ali, porque ele disse, não pode ter algo tão perfeito sem ter um Criador dentro dessa questão. E quando a gente olha para a igreja, Cristo, ele fundou a igreja cristã, ela começa em Cristo. Cristo é o fundador da igreja, e esta é a razão pela qual, para mim, não há justificativa para estar fora da igreja, só se você não crê em Cristo. Aí eu entendo. Mas se você crê em Cristo, seu lugar é na igreja. Porque Cristo disse, eu estabelecerei a minha igreja. Se Cristo entendesse que os seus fiéis não precisassem da igreja, ele não teria estabelecido a igreja. Igreja da qual ele diz, eu sou o cabeça. E essa igreja é o corpo. Então, para que esse corpo exista, ele precisa de pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele concedeu dons àqueles que são chamados, e o objetivo desses dons é equipar a igreja para que a igreja execute a sua missão na terra. E eu gosto de duas coisas primeiras da missão da igreja. A missão da igreja é adorar. A missão da igreja é ir. E a missão da igreja é servir. Então, primeiro a gente adora. Primeiro a gente vem. E depois a gente vai. E quando eu falo ide, e aí a gente tem algumas coisas que o tempo muda. E o tempo muda a ação, mas o tempo não muda princípios. E houve uma época na igreja que domingo de tarde era dia de crente estar na rua, entregando literatura e fazendo evangelismo. Não se admitia um crente no domingo. Então domingo a gente vinha de manhã, escola dominical, de tarde, evangelismo, à noite, culto. Engraçado é que a gente não via de noite ninguém chegar na igreja e dizer, estou cansado, porque vim de manhã, saí de tarde e vim de noite. Não. A vida era outra. Tá certo? A vida era outra. O comércio fechava às 14 horas e só abria na segunda. Então, mudava muita coisa. O mundo... Quanta mudança. Não é? A internet, ela revolucionou tudo. O celular, eu não sei quando o celular chegou e alguém disse, olha, o celular vai substituir rádio, o celular vai substituir máquina fotográfica, o celular, a gente dizia, vai nada, nunca. Não é? Não sei aqui quem teve a sua Kodak, né? Ou quem teve a sua Kodak ali, tinha uma Kodak que chamava-se Xereta, era uma Kodak bem... Então, tinha vários tipos de
de máquina Kodak, né? Quem não tinha a sua Kodak que tirava suas fotos, que tirava? Quem não tinha o seu radinho de pilha, seu rádio Philips, Sharp, né? E andava ali com o radinho. Tudo isso foi substituído por um equipamento só. O celular, hoje você faz tudo nele. Então, a vida ela dá uma mudança. Hoje as pessoas estão conectadas de uma forma como nunca estiveram. E o evangelismo? O evangelismo ele continua. Talvez a gente tenha evangelizado mais hoje do que em qualquer outro tempo. Porque o que você tem de anúncios, de hinos no celular, de mensagens, de só quem não está não é impactado. Mas nós temos um papel nesse ID, porque o ID é pessoal. Então, cada um de nós tem a responsabilidade. Nós não podemos esquecer dessa nossa responsabilidade no ID de Cristo. Mas vamos abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Algumas pessoas têm me perguntado, pastor, qual é a melhor versão bíblica? E eu costumo dizer o seguinte, olha, eu não tenho uma versão específica, eu acho que cada texto, algumas versões se encaixam melhor. Foi usado hoje King James, né? Está aqui, ó, esse BKJ significa Bíblia de King James, ou do rei James, que fez ou bancou, financiou uma tradução, uma das melhores traduções. Então, vamos ler nela. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo um ao outro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Verso 11. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre. Amém. Mas ainda vamos a Romanos, no capítulo 12, versos 4 a 8. Romanos 12, versos 4 a 8. Verso 4. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membro uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. E o que demonstra misericórdia, com alegria. Cada um discípulo, e aqui eu estou vendo só discípulos de Jesus, cada um discípulo, ele recebeu dons e talentos. Cada um. E você recebeu esses dons e talentos para servir. A mordomia dos dons é viver, é exercitar o uso deles na missão que Deus nos deu, edificando a igreja e glorificando a Deus. Alguns dos irmãos aqui têm instrumentos. Quem tem instrumento musical em casa? Deixa eu ver aqui, quem tem.
temos alguns irmãos que têm instrumento. Então, aí os mais diversos instrumentos, né? Andrei, qual é o instrumento que você tem em casa? Violão e teclado. Violão. Se o seu violão, ele ficar guardado, ele está em casa, está guardado, você não vai usar ele para nada. Vai estar, você vai olhar para ele, eita, como é lindo meu violão, como é maravilhoso meu violão. Esse violão vai estar cumprindo o propósito dele? Não. Para cumprir o propósito dele, ele tem que ser usado. Não é? Seja um violão, seja uma acordeon ou sanfona, né? Não sei se tecnicamente tem diferença, se tiver aí depois alguém me diz, mas me parece que tem alguma diferença de acordeon e sanfona, não é só nome não, né? Tem diferença. Não, sanfona, acordeon, flauta, seja qual for o instrumento, mas ele precisa ser usado. Ele não foi feito para ser guardado. Um instrumento guardado, ele não cumpre o seu propósito. Deus não nos salvou, não nos deu dons para deixarmos guardado, para não usarmos. E aí é o mais diverso. Cada um de nós precisa achar o nosso lugar na obra do Senhor. Cada um. Tem lugar para todo mundo. Aqui é um lugar que nunca falta trabalho. Tem lugar. Um dos maiores engajamentos hoje da nossa igreja está no Ministério Infantil. No Ministério Infantil tem quase 100 pessoas que fazem parte do Ministério Infantil. Então, para que aconteça a cada domingo o que a gente chama carinhosamente de salinha, tem quase 100 pessoas envolvidas nesse ministério. E eu estou falando de trabalho voluntário, tá? De pessoas que estão ali doando o seu tempo, doando o seu domingo. Assim, pessoas que são mordomos, que entenderam que precisam estar comprometidos com a obra do Senhor. E aí, o irmão André falou muito bem, em cada área da igreja hoje, onde tem pessoas trabalhando, exercendo. Tem pessoas que não aparecem, mas estão orando. E sabe? Às vezes a gente diz, olha, eu não posso fazer nada por você. Eu só posso orar. Olha, quem está orando, está fazendo tudo. Está fazendo... Eu sempre falo numa irmã, né? Irmã Maria dos Prazeres. E Deus colocou no coração daquela irmã orar por mim. Talvez você tenha um irmão assim na sua vida também. Eu sei que a igreja ora. Mas essa irmã ora todos os dias na madrugada. E como é gratificante. Ela coloca lá, orei pelo Senhor, 3:30 da manhã. Olhei pelo Senhor, 3:50, 3:40. Bom, como é importante. Então, orar. Você está participando também. Tem irmãos que não podem sair de casa hoje, não podem se locomover, não podem estar, mas está orando. Tem irmãos que quando o culto está acontecendo agora em casa, ele está orando. Né? Os homens estiveram aqui no sábado, os homens de valor, e você deve ter sentido hoje o chão mais limpo. O piso, no feriado. Né? Na quinta-feira, os homens de valor estiveram aqui. E foi geral, né? A lavagem do templo foi geral. E foi assim algo tão lindo, aquele ato de amor. Eu até me impactei que na hora que cheguei tinha um adolescente que estava aqui no meio dos homens todinho, e ele estava aqui trabalhando, limpando, com muito zelo ali. O seu irmão Oswaldo na coordenação aí desse trabalho, de uma forma bem eficiente. E usando os dons que o Senhor colocou, que o Senhor deu. E cada outra área, eu estou citando essa. Hoje nós temos quase 50 pessoas que estão voltando do sítio Tamanduá, onde estiveram lá fazendo trabalho missionário.
Talvez à noite vocês vão ver alguns vídeos, mas já está na internet. E assim, lindo trabalho que foi feito lá. O pastor Antônio esteve ontem lá também, trabalhando. Então, cada um de nós, e aí eu falo, viu, irmão, se eu não falei de algum outro ministério, mas todos sintam-se contemplados, primeiro na palavra do irmão André e segundo agora. E tem muito mais para fazer, tem muito mais para fazer esse trabalho acontecer. Cada um de nós recebeu um dom. E aí a Bíblia diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Ninguém foi excluído. Deus não deixou ninguém sem dom. Cada um tem. Pelo menos um. Pelo menos um. Mas com certeza você tem mais de um. Tá bom? Então, mas para quê? Para servir. É para o serviço. Os dons são para edificação, não para exibição. Há uma diferença. Para edificação de quem? Da igreja. A igreja. Não é para exibição daquele que está fazendo. Tinha um irmão na igreja que ele foi eleito o irmão mais humilde da igreja. E aí ele ganhou uma medalha. O irmão mais humilde da igreja. Isso foi no culto da manhã que ele ganhou essa medalha. E quando foi no culto da noite, esse irmão botou a medalha no peito e veio todo orgulhoso para a igreja. E aí o pastor disse: irmão, me dê a medalha de volta, porque o senhor perdeu o direito de usá-la. Então, o dom não é para exibição, é para edificação. Ou seja, para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja seja abençoada. Os dons, há uma diversidade de dons no corpo de Cristo. Cada função é essencial. Não há dom menor do que o outro. Não há dom menor do que o outro. O irmão que abre a porta lá para você entrar, com um sorriso. E o irmão que está aqui, louvando com aquela voz que leva você tem vontade de ir para o céu mais rápido. São dons para edificação. Não tem maior, não tem menor. Cada um é essencial. Cada um é essencial. A gente precisa entender isto. E aí vai uma pergunta: você valoriza os dons dos outros? A gente valoriza muito o dom que Deus nos deu, mas você valoriza o dom dos outros? Os homens de valor têm feito um trabalho lindo no estacionamento, cuidando para estacionar os carros, para tudo. Então não há. Todos são importantes no reino de Deus. O objetivo é que Deus seja glorificado. O serviço é espiritual, feito na dependência de Deus. Você tem servido com dedicação e dependência a Deus? Então, irmãos, os dons são ferramentas para a missão. Missão, adorar. A missão, pregar. A missão, servir. Descubra ou reative o seu dom. Procure uma área na igreja onde você pode servir. E sirva, porque Deus lhe deu os dons para serem colocados em ação. Amém? Eu vou chamar o Ministério Louvor para a gente repetir a canção que diz: meus dons e talentos são para te servir.